Queria agradecer a oportunidade de poder falar do esporte paralímpico. Sempre bom a gente conseguir mostrar o que é o esporte paralímpico. As oportunidades têm aparecido cada vez mais e, infelizmente, a gente tem conseguido mostrar uma boa coisa. Primeiro, eu já queria dizer que a gente não gosta do paralímpico. A gente continua falando paralímpico. Vocês vão perceber na minha fala que muitas vezes eu vou falar paralímpico. Mas por conta do Brasil sediar os Jogos de 2016 e o Comitê Paralímpico Internacional exige que os Jogos sejam Jogos Paralímpicos, nós teríamos no Brasil o Comitê Paraolímpico dos Jogos Paralímpicos. Então foi meio que uma exigência, mas a gente tem ideia de depois de 2016 voltar para Paraolímpico e a gente permite que cada um fale como queira. Pode falar Paraolímpico, que não nos afeta em nada, a gente prefere o Paraolímpico. Bom, e para falar dos desafios, dos avanços e desafios do Brasil, é muito bom falar de esporte paralímpico. Então, toda vez que a gente fala de esporte paralímpico, a gente gosta de mostrar um pouco. Então, a gente sempre traz muito vídeo, porque as nossas imagens elas são bastante importantes, porque muita gente ainda percebe o esporte paralímpico como algo que não é de altíssimo rendimento, quando na verdade a gente já ultrapassou essa barreira há muito tempo. Nós estamos treinando de 9 a 10 horas por dia, pelo menos 8. O atleta que não treinar 8 horas não vai chegar numa Paralimpíada, não vai conseguir uma medalha. Então a gente mostra um vídeo para mostrar o nível de competitividade que é. Então eu queria começar com esse vídeo, que é um vídeo dos Jogos de Londres, feito pelo Comitê Paralímpico, o organizador de Londres. Vocês vão perceber que tem muita imagem do Brasil pelo protagonismo que a gente teve lá. This is going to be the moment when it gets gold. Oscar Pistorius absolutely storming away. Oscar Pistorius, is he going to win caught, is he? Oh my goodness. I was so drunk. I saw her on the last 100. And I was like, I'm going to have to put my head down. I just went out there and gave it my all. My best moment was putting that gold medal around the neck of Annie Simmons. It's just immense. Inside sometimes we feel that it's going to go away. You feel it, that everything is falling in place. Think of sport the same way, and we will never think of disability the same way.
London 2012, the greatest Paralympic Games ever. Bom, isso é um pouco do que foi os Jogos Paralímpicos de Londres, que foi considerado o maior Jogos de todos os tempos. Quando a gente fala de maior Jogos, a gente fala da maior festa, a maior representatividade, porque os chineses fizeram o que tem de mais espetacular em organização. Mas a festa de Londres, ela realmente superou todos os outros Jogos. Então essa foi a participação do Brasil. Então, para falar dos avanços do Brasil, a gente fez um corte aí desde os Jogos de Barcelona, porque na verdade a gente começa a considerar um pouco mais a organização Comitê Paralímpico Brasileiro em 1995, que quando foi fundado o Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí também a gente começa a avaliar depois de Sydney, que é quando efetivamente a gente começou a ter um orçamento, porque antes do Comitê Paralímpico, o Esporte Paralímpico Brasileiro vivia de projetos. Apresentava projetos ao Ministério dos Esportes e um projeto era pontual, um projeto para um campeonato mundial, um projeto para uma Paralimpíada ou um projeto para um Pan-Americano. Desde a instituição da Lei Agnello-Piva, a gente passou a ter um orçamento, e aí você pode planejar, você pode trabalhar a longo prazo, e é isso que a gente fez. A gente planejou e a gente imaginou como a gente precisava desenvolver o nosso esporte para poder chegar a atingir as metas que fomos traçando ciclo a ciclo. Então a gente saiu aí de Barcelona do 37 para Londres no 7º lugar. Então esse é um grande avanço, mas é um grande desafio, porque se manter nesse grupo vai ser o nosso grande desafio. Então eu queria mostrar um pouco mais. Obrigado. Então aqui a gente mostra outro quadro, onde a gente mostra a evolução também e número de atletas. A gente tinha sempre uma meta, melhorar o nosso número de atletas e melhorar a qualificação, a qualidade da nossa qualificação e o número de medalhas. Então a gente foi crescendo, e aí quando a gente trabalhou para Londres, a gente mudou. A gente tinha uma meta, que era o 7º lugar, então era mais importante a qualidade do que a quantidade. Tanto que a nossa delegação diminuiu, mas a nossa posição aumentou. A gente foi com 8 atletas a menos e conseguiu chegar ao 7º lugar. Esse foi o quadro de medalhas, a gente chegou em 7º lugar. O importante é a gente mostrar que a gente está logo à frente da Alemanha, não teve 7-1 aí, foi o contrário. Recentemente a gente acabou o Campeonato Mundial de Futebol de 5, uma semana atrás o Brasil foi campeão, ganhou da Argentina na prorrogação por 1-0 e ganhou da Alemanha na semifinal de 4-0. Não foi 7, mas a gente conseguiu fazer alguma coisa para poder ir afora. Então, o importante é a gente olhar que a gente olha para todos os países. Então, atrás da gente está aí Espanha, Alemanha, México, grandes países com tradição que a gente foi aprendendo e estudando esses países para chegar. Então, essa é a nossa evolução de Londres. Em Londres a gente chegou ao 7º lugar, era exatamente a meta que a gente tinha, com 21 medalhas de ouro, 14 de bronze e 8 de pratas. E as modalidades que conquistaram essas medalhas estão aí para vocês darem uma olhada. O atletismo, aí tem alguns destaques. O futebol de 5 é o campeão, o futebol de 5 é o nosso futebol para cegos, é o único campeão de Jogos Paralímpicos. A modalidade foi incluída nos Jogos, no programa a partir de Atenas, e desde então o Brasil foi campeão em todas as edições. Nós já perdemos 2 campeonatos mundiais, não perdemos para a Argentina, mas a Argentina levou o campeonato mundial. Nós perdemos no cruzamento, mas perdemos 2 títulos e acabamos de ser tetracampeão mundial agora em cima da Argentina, ganhando na prorrogação. Então nós temos o futebol de 5 e a bocha como destaque para o 1º lugar, mas a gente percebe que os nossos maiores medalhistas estão no atletismo e na natação. E aí a gente tem uma característica um pouco diferente, que o atletismo e a natação, o Comitê Paralímpico Brasileiro é a confederação. Nós é que desenvolvemos esse esporte, nós é que temos o controle dele. Então depois eu vou explicar um pouco mais como isso funciona. E aí a gente olha um pouco da evolução do número de medalhas e participantes para falar um pouco daquilo que eu falei.
Quando a gente fez o planejamento para os Jogos de Londres, quando a gente traçou a meta de 7º lugar, e a gente coloca a nossa meta de 7º lugar pelo número de medalhas de ouro e não por medalhas totais, a gente precisava ganhar mais medalhas de ouro. Então a gente trabalhou para conseguir mais medalhas de ouro. Embora a gente tivesse conseguido em Pequim 47, em Londres 43, ainda assim a gente cresceu do 9º para o 7º lugar, porque a gente aumentou consideravelmente o número de medalhas de ouro entre uma edição e outra. E isso nos levou para o quadro em 7º lugar. Internacionalmente, o mundo olha para o quadro de medalhas por medalha de ouro. Existe aí até uma discussão que a Jamaica, por exemplo, que tem uma equipe muito forte em atletismo e só com o atletismo tem uma colocação muito boa, existe sim. Mas como o mundo vê o quadro de medalhas pelo número de medalhas de ouro, a gente faz primeiro essa conta, depois a gente faz o desenvolvimento do esporte como um todo. A gente olha para o quadro de medalhas do ouro e o desenvolvimento de todas as modalidades também. E aí são os nossos medalhistas. Todos os medalhistas dos Jogos de Londres estão aí. Todas as modalidades e atletas que conquistaram alguma medalha. E aí são os nossos multimedalistas. Nós temos aí o Daniel Dias, conquistou 7 medalhas de ouro, André Brasil 2 de ouro e 3 de prata, o Johansson 1 de ouro e 1 de prata, a Terezinha 2 de ouro, o Dirceu e o Eliseu conquistaram 2 medalhas. O Dirceu 2 de ouro, o Eliseu 1 de ouro e 1 de prata, e o Felipe 1 de ouro e 1 de prata. Então todos esses atletas conquistaram pelo menos 2 medalhas. E aí a gente vai falar um pouco do porquê desse crescimento. Quando a gente assumiu, quando o presidente Andrew assumiu a gestão em 2009, a gente já tinha um crescimento muito forte. O esporte paralímpico já estava crescendo. Só que a gente tinha uma preocupação em se manter entre os melhores do mundo. A gente já tinha entrado para o top 10, só que o mais importante era não cair, não sair do top 10. E a gente começou a sentar para fazer esse planejamento. Então a gente olhou o cenário, né, o perfil dos nossos adversários, o perfil dos nossos atletas, e aí começou a trabalhar num planejamento estratégico para que a gente pudesse chegar sabendo o que a gente precisava fazer, como a gente ia fazer e desenvolver isso ao longo dos 4 anos. E aí a gente sentou, começou um planejamento, a gente ficou de 5 ou 6 meses fazendo esse planejamento. Chegou uma hora que o presidente começou a ficar um pouco assustado. E aí, nós já estamos há 6 meses, eles não mostraram nada. Eu falei, presidente, a gente precisa trabalhar um pouco aqui para tentar desenvolver isso bem. Se a gente for para a rua agora, a gente não tem tempo de trocar depois a roda com o carro andando. E aí começamos pela reestruturação do departamento técnico. Como a gente precisava crescer e precisava melhorar, nós ampliamos o departamento técnico e dividimos isso. O departamento técnico tinha pessoas que trabalhavam em todas as áreas. E aí nós ampliamos, saímos de 5 para 15 funcionários e determinamos. Como a gente é a Confederação de Atletismo e de Natação, a gente criou dentro do comitê uma confederação separada. Uma coisa é o alto rendimento, a missão brasileira, outra coisa é o atletismo brasileiro. Então nós temos dentro do comitê uma confederação de atletismo, uma confederação de natação, uma confederação de esgrima, uma confederação de tiro e de halterofilismo, que são as nossas 5 modalidades. Então a gente separa isso da missão, para que a gente não fique preocupado às mesmas pessoas dividindo isso. Então a gente conseguiu fazer isso muito bem. E aí a gente chamou todas as confederações, a gente tem uma parceria muito forte para uma conferência nacional para a gente levantar qual era o problema de cada um, qual eram as dificuldades de cada um e qual eram as potencialidades de cada um, onde a gente podia fazer isso. E aí, com essa parceria total, a gente soltou um planejamento estratégico, trabalhando esse planejamento. Mas 3 meses depois desse planejamento pronto, ficou-se sabendo que o Rio de Janeiro ia ser a sede dos Jogos de 2016. Imediatamente a gente sentou para replanejar. O planejamento não era mais até 2012, sim até 2016. Com o Brasil sendo sede, obviamente os investimentos e os recursos iam ampliar. Ampliar em número de patrocinadores, ampliar investimento do governo, dos governos estaduais e prefeituras. Então a gente replanejou imediatamente e aí foi que a gente sentou novamente com as confederações e fez um novo ajuste nesse planejamento. Criamos novos programas, pensando já em 2016, esses programas bem detalhados. Apresentamos esse planejamento ao Ministério dos Esportes, falamos para ele, olha, a gente sabe o que a gente precisa e quanto custa. Não podemos garantir que vai ser 100% o que a gente quer, mas isso é o que a gente precisa para conquistar as nossas metas. O Ministério dos Esportes, de imediato, acreditou na ideia, comprou, apoiou o nosso planejamento e investiu.
E fez até mais do que isso. Algumas confederações, quando sentavam com o ministro para pedir recurso, para ampliar o recurso, o ministro falava: preciso de um planejamento. Você tem um planejamento? Se você não tiver, usa esse daqui. O do Comitê Paralímpico Brasileiro é o que nos atende. Esse é um bom modelo para você seguir. Então a gente acabou até fazendo parceria com algumas confederações olímpicas para poder trabalhar junto esses planejamentos. E aí, com a aprovação do Ministério do Esporte, a gente começou a seguir, né? Primeira coisa, definimos qual era a nossa meta. A nossa meta para o Jogo de Guadalajara era ser primeiro lugar no quadro geral. A gente ficou em primeiro lugar no Rio e queria manter Guadalajara. E a meta era chegar em 7º lugar nos Jogos de Londres. E aí você vai olhar para o quadro geral de medalhas que eu acabei de mostrar e ver que os Estados Unidos estavam à nossa frente. Você vai dizer: mas por que você ganha nos Estados Unidos no Parapan e não ganha na Paralimpíada? Porque o programa do Parapan é diferente. Na Paralimpíada são todas as modalidades oferecidas. No Continental, o Parapan é dividido de acordo com a região. Então, na nossa região, o número de atletas que praticam tiro é pequeno, então essa modalidade nem abre. Na nossa região, algumas modalidades não abrem, então não é um programa completo. E aí a gente leva vantagem no programa. Os Estados Unidos não tem futebol de 5, a gente tem. Os Estados Unidos não tem futebol de 7, a gente tem. Os Estados Unidos não tem um tênis de mesa tão forte como a gente domina a América. E a gente faz esse contrabalanço aí e passa os Estados Unidos, por isso a gente é campeão. E a nossa meta para Toronto é, novamente, em 2015, conquistar esse lugar. Então a gente conseguiu alcançar a nossa meta que a gente tinha planejado para os Jogos de Guadalajara e de Toronto, e tem aí necessidade de crescer para os Jogos do Rio, e esse é o maior desafio. O que a gente fez? A gente fez uma análise dos nossos principais adversários, os resultados internacionais, quais eram os países que mais cresciam, por que eles cresciam, e a gente começou a analisar e estabeleceu metas específicas. Para algumas modalidades, não adiantava eu achar que eu ia conseguir medalha no Rio, medalha em Londres e até mesmo no Rio. Só que eu não posso abandonar essa modalidade. Então eu comecei a trabalhar. E um bom exemplo disso é o halterofilismo. No halterofilismo eu tenho 20 medalhas em disputa. Só que as medalhas estão todas com China, Nigéria e a Bósnia. Quanto tempo eu preciso para poder estar de igual para igual para eles? Então não adiantava eu trabalhar para os Jogos do Rio. Eu precisava estruturar essa modalidade. Então nós criamos 7 centros de treinamento, dividimos e vamos trabalhar pensando o que a gente pode fazer para o Rio e para Tóquio. Esquecemos Londres. Não abandonamos a modalidade, mas trabalhamos especificamente. E assim outras modalidades. Nós precisamos dominar a América primeiro, ganhar aqui, trabalhar de igual para crescer. E o atletismo não. Atletismo, a natação, nós já temos multimedalistas, nós já somos terceiro lugar no Campeonato Mundial de Atletismo. Então isso eu precisava investir mais forte, trabalhar mais forte. E algumas outras modalidades que eu tinha potenciais, bocha, judô, que sempre foi a terceira força. Então a gente decidiu muito bem. Não adianta eu querer ganhar uma medalha no tiro com arco agora que eu não consegui classificar em nenhuma das edições anteriores, nem ir para os Jogos. Então como é que eu vou achar que eu vou ganhar uma medalha em Londres ou uma medalha no Rio? Primeiro eu preciso fazer essa modalidade crescer. E aí começamos a investir de acordo com cada modalidade. Criamos os programas e os projetos específicos e aí a gente faz a avaliação periódica disso daí para poder acompanhar se está indo bem ou onde a gente precisa mexer. Então nós criamos o que a gente chama de conceito de teia, um conceito para a nossa gestão que a gente mostra para o atleta ou para o dirigente qual é o caminho, o que a gente faz, o que eu faço do início ao fim, qual é o processo. O atleta sabe. Tem vários atletas que sabem que não vão chegar a uma Paralimpíada, mas ele é um atleta, né? Acabamos de ouvir agora ali o Júlio César falando que são quantos atletas que ganham salário mínimo, então, eles sabem que ele dificilmente vai chegar numa seleção brasileira, vai ser convocado para uma Copa do Mundo. Mas a gente precisa desse atleta, ele precisa competir, ele precisa treinar. Então a gente mostrou para os nossos atletas, mesmo que você não vá a uma Paralimpíada, você tem um caminho longo dentro do esporte paralímpico, para ser atleta ou simplesmente para ter qualidade de vida. Então a gente criou o caminho do atleta com visão de curto, médio e longo prazo, e com isso daí a gente pretende fazer a sustentabilidade do esporte, através da legislação, com recursos, patrocínios e recursos de governo. Então isso é o que a gente chama de conceito de teia, o caminho do atleta. Então ele vai iniciar lá nas competições escolares, a gente tem a Paralimpíada Escolar que acabou agora na última sexta-feira aqui em São Paulo, mais de 1000 atletas, é o maior evento em idade escolar para pessoas com deficiência do mundo, nenhum outro país tem um evento desse tamanho.
Então a gente criou o que a gente chama de Clube Escolar Paralímpico. Todo mundo diz, o dinheiro da Lei Aguinaldo Piva não chega na base. Chega, a gente fez chegar. Então a gente divide R$1.200.000 por ano e abre o edital de projetos para que os clubes de base apresentem um projeto, só que com a exigência de que as crianças que desenvolvem esse projeto estejam regularmente matriculadas e frequentem a escola. E a partir daí a gente começa a avaliar. A gente tem até um programa de avaliação desses atletas desse clube escolar, para tirar os potenciais. Então dali ele começa a participar das competições. Então tem os campeonatos regionais, tem o circuito Caixa Loterias, os campeonatos brasileiros, e dali ele tem a possibilidade de ser observado e ir para uma seleção brasileira. E uma vez que ele está numa seleção brasileira, aí tem os programas de alto rendimento. Tem um programa que a gente chama de Time Brasil Paralímpico, composto pelo time São Paulo e o time Rio, o Plano Brasil Medalha. E aí ele vai seguindo, participa de campeonatos mundiais, campeonatos internacionais, jogos pan-americanos, jogos paralímpicos. Tem atleta que vai a pan-americano, é campeão pan-americano, mas nem sequer consegue ir aos Jogos Paralímpicos. Então a gente começou a olhar cada pedaço. Não adianta eu pensar só na Paralimpíada. Se eu tenho uma equipe de halterofilismo que ainda não tem condições de ir à Paralimpíada, eu vou pensar onde ele pode ganhar. Os campeonatos regionais, os campeonatos continentais e seguir. E para tudo isso a gente criou aí um pacote de serviços para o atleta, né? Então a gente tem a Academia Paralímpica Brasileira, que trabalha publicação de livros, publicação de artigos científicos com os nossos atletas. Então nossos atletas são avaliados, a gente tem parceria com a Universidade da Unicamp, a Universidade Federal de São Paulo, a gente tem com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então a gente está dentro da academia. Então todos os nossos atletas, todas as nossas seleções estão vinculadas a um grande centro e a um grande laboratório. Eles avaliam os nossos atletas e, em contrapartida, eles publicam o que eles estão trabalhando. Então, a gente está criando protocolos de referência. A gente costuma dizer qual é o caminho que a gente precisa para ter um outro Lucas Prado, uma Terezinha Guilhermino, para ter um Alan Fonteles. Se ninguém publicar, se ninguém estudar, se ninguém avaliar, quando esse parar, certamente eu não sei como fazer outro. Então, a gente abre as nossas portas para a academia, para a universidade, para que eles nos deem retorno. Algumas confederações olímpicas têm alguma resistência em trabalhar junto com a academia. É muito difícil você trabalhar com a academia no Brasil. Outro dia eu estive numa reunião e o professor Rodak, que é responsável pela CAPES da área 21, área de educação física, fala: mas vocês não se aproximam da academia. Sem academia vocês não vão chegar a lugar nenhum. Mas a gente sabe muito bem que dentro de uma universidade tem 4, 5 universidades. O laboratório de fisiologia não fala com o laboratório de biomecânica, que não fala com o laboratório, e aí você fica perdido lá dentro. E eu sei disso porque a gente está na Escola Paulista de Medicina desde Atlanta, e quando eu avaliava com o Antônio Carlos, eu não podia avaliar com o Turíbio. Quando eu avaliava com o Turíbio, então era uma loucura. E a gente conseguiu caminhar muito bem com isso daí, separado. A gente tinha amizade com todo mundo e não deixava eles se encontrarem. Quando eles se encontravam, sempre tinha problema. Então, esse é um problema, mas a gente não desistiu. A gente acha que a academia é sim o melhor caminho. Então, a gente segue com a academia e isso nos trouxe resultado. Um bom exemplo do que a academia fez, o Clodoaldo Silva, em Sydney, conquistou uma medalha de bronze. Nós colocamos ele dentro dos nossos avaliadores. Biomecanicamente, ele não aproveitava o tamanho. O Clodoaldo tem uma envergadura gigante. O Clodoaldo calça 47, a mão dele é gigante, e a gente via que ele não usava a amplitude toda que ele tinha na braçada, que ele perdia muito tempo para virada. Nós ficamos um ano com o biomecânico fazendo a correção do Clodoaldo. O que aconteceu? O biomecânico como? Avaliando, filmando e dizendo: você tem que esticar o braço, você tem que aproveitar mais a sua braçada, você está puxando muito curto, você tem que esticar. Então foi quase um ano de mudar o movimento dele. E a gente tem uma dificuldade muito grande no esporte paralímpico, porque você não tem trabalho de base, você não tem clube, você não tem o Paulistano, você não tem o Minas, você não tem o Hebraica, o Pinheiros. Então os atletas começam na idade adulta, geralmente para fazer uma reabilitação por conta da sua deficiência. E mais, nós temos atletas novos que são bem velhos, porque na cadeira de rodas, geralmente ele fica na cadeira de rodas na idade adulta, porque sofre um acidente de carro, entre outras coisas. E um bom exemplo é o Fernando Fernandes. Ele é tetracampeão mundial, mas ele só começou a fazer canoagem há 6 anos. E ele já tem 37 anos. Ou seja, ele é um atleta novo, ele tem 6 anos de esporte. Então, no esporte paralímpico a gente tem isso. Então, a gente precisa ainda mais da academia e da ciência. Então, a gente foi importante para a ciência e a ciência foi importante para a gente. Quando a gente chegava com o Daniel Dias,
que não tem uma perna, que não tem um braço, que o outro é mais curto, que só tem um dedo, qual é o protocolo que você vai avaliar? Outro dia chegou um francês com um processo de identificação por DNA. Tenho duas placas, você coloca as duas mãos aqui, eu sei qual é o DNA desse atleta, qual é a potencialidade dele. Vamos testar? Eu falei, vamos. Daniel Dias, só tem um dedo, não tem outra mão, como é que ele faz? Onde ele bota? Qual placa? Ele falou, eu tinha pensado nisso. Então, quer dizer, a gente acabou sendo importante para a academia, que ele já está pensando qual é o protocolo para ser avaliado. Não que a gente não vá usar, claro que a gente vai usar, mas a gente precisa entender como usar, como avaliar. E eu acho que esse é um dos sucessos do nosso crescimento, o segredo do nosso crescimento, do nosso sucesso. A gente não tem nenhuma preocupação em testar, em avaliar. A gente tem alguma resistência de algum atleta, fala, pô, mas eu estou na seleção brasileira e você vai fazer um teste comigo. Sim, a gente precisa testar com alguém para que a gente consiga criar modelos. Então a gente sabe o risco que a gente está correndo e a gente sempre avalia, sempre procura academia. Então por isso a gente tem a nossa Academia Paralímpica Brasileira, onde tem parceria com várias outras universidades. A gente tem um processo de educação ao combate ao antidoping. E a gente tem um departamento de saúde muito ligado, porque os nossos atletas têm, por conta da deficiência, muitas características diferentes do atleta comum. Então a gente tem vários atletas que precisam fazer uso de medicamento diário. E eu preciso estar sempre atento que eu tenho que ter uma isenção terapêutica para que ele não seja pego no doping. O tetraplégico, por exemplo, ele tem um doping induzido por conta da questão da urina, que ele só faz a retirada da urina por meio da... Como é que chama? Sonda. Da sonda, isso. Sem a sonda. Então, o tempo que ele demora para tirar essa sonda pode induzir a um doping, porque ele está com um tempo a mais, então, com a bexiga cheia, a gente tem que reduzir. Então, tudo isso é uma preocupação. Então, eu preciso de uma equipe muito grande por trás disso. Então, a gente tem toda essa preocupação. E por fim, a gente tem uma preocupação muito grande por conta da carreira do atleta, que é muito curta. Então a gente tem uma parceria com a DECO, que é o plano de pós-carreira. A gente não consegue atender a toda a comunidade, nós temos mais de 8 mil atletas participando das nossas competições, e o plano de carreira do nosso caso é só para os atletas paralímpicos, ou seja, quem tenha ido a uma Paralimpíada. Então, esse plano de carreira a gente trabalha formação, a gente está garantindo que todos os atletas façam pelo menos o segundo grau, depois com o segundo grau pronto, a gente vai trabalhar junto com a DECO formação profissional, quem tem talento para palestras motivacionais, uma segunda língua, uma vez que ele já é um atleta e viaja o mundo o tempo todo, quando ele parar vai ser mais fácil com uma segunda língua conseguir um trabalho, e aí tentar, com a maior quantidade possível, consiga fazer um curso superior. A gente tem um trabalho dirigido, esse trabalho é em parceria com a DECO também é parceira do COI, do IPC e do COB. Então, a gente criou isso que é o caminho do atleta. A gente acha que com isso a gente consegue fazer o atleta ter uma visão. Eu vou chegar, eu não vou chegar, mas eu tenho várias possibilidades. Então esse é o nosso conceito de TI, o nosso conceito de gestão e administração do esporte. Ele tem se mostrado bem eficiente até então. Com isso a gente conseguiu o quê? Fazer uma otimização dos recursos, garantir que a gente tenha mais recursos na área fim e efetivamente mostrar uma qualidade de serviço de entrega do Comitê Paralímpico Brasileiro para com as confederações e para os atletas. Por quê? Vamos dar um exemplo. O Comitê Paralímpico Brasileiro tem hoje o maior patrocínio da Caixa. O maior patrocínio da Caixa é o do Comitê. Na verdade, o maior é do Corinthians. Como o Corinthians é por 2 anos e o do Comitê Paralímpico é por 4 anos, a gente acaba ficando maior em volume. É um patrocínio de 120 milhões de reais, 30 milhões por reais ano, e atende a 17 modalidades. Então, esse recurso todo está no CPB. Então, tem uma única equipe de prestação de contas, uma única equipe de compras e uma única equipe de administração. A gente gerencia e atende as confederações em tudo que ela quer. Se a gente fosse dividir esses 30 milhões anuais por confederação, cada confederação ia ter que ter um especialista em licitação, um especialista em prestação de contas, um especialista em compras, um tesoureiro, um contador, e que isso ia reduzir. Então a gente concentrou tudo isso no comitê, tem uma equipe que atende as 17 confederações, sobra-se muito mais dinheiro para investir no evento, no treinamento, na participação. Então a gente conseguiu otimizar. Mesma coisa a gente faz com recursos do Ministério do Esporte. A gente teve um investimento de 36 milhões de reais
em 2 anos, e todo esse recurso vai no CPB e a gente aplica, presta conta, faz o processo de compras, é uma única agência de viagem, não precisa fazer licitação para cada confederação ter a sua. Então a gente conseguiu ganhar muito com isso. E aí a gente tem um processo de avaliação constante. A gente faz avaliação de modalidades individuais, de modalidades coletivas, de atletas e dos nossos programas. É óbvio que você tem que diferenciar a modalidade individual da coletiva, é totalmente diferente, então cada um você faz o seu processo. Os atletas e você faz os programas para ver se esse programa está sendo efetivo ou se precisa mudar ou se precisa trocar e aí seguir. Então nas modalidades individuais a gente vê medalhas em competições finalísticas, campeonatos mundiais, campeonatos continentais, os principais outros, quantidade de atletas em posições significativas no ranking internacional, e aí a gente tem um caso interessante, todos vocês devem conhecer o Plano Brasil Medalha, foi criado pelo Ministério dos Esportes, onde ele vai dar uma bolsa de até R$15 mil para atletas que estejam entre os 20 primeiros do ranking e que tenham possibilidade de conquista de medalha no Rio 2016. Como a lei foi pensada para o esporte olímpico, a hora que você coloca para o esporte paralímpico, entre os 20 primeiros do ranking, nós temos mais de 250 atletas. Logo, ia ser impossível o Ministério dos Esportes conseguir fazer isso. E o nosso corte, o nosso nível de competitividade está tão alto que o nosso corte foi 6º do ranking mundial. E ainda assim nós temos 94 atletas atendidos pelo Plano Brasil Medalha. 6º lugar do ranking. Então a gente ainda assim tem. Então a gente avalia quantos atletas a gente tem entre os 3 primeiros do ranking, quantos atletas a gente tem os 5 e quantos a gente está no top 10. Como a gente tem uma diferença do esporte olímpico, por exemplo, uma prova de natação de 100 metros livre, no esporte olímpico você tem uma única chance de disputa de medalha. No paralímpico você tem de acordo com as deficiências de divisão de classe. Então, para algumas provas, o 6º lugar do ranking está muito longe da medalha. Então, eu também faço essa avaliação. Quanto eu vou investir no que está em 6º lugar? Em outras classes, se eu investir no 10, no 10º lugar do ranking, ele vai chegar mais perto, mais rápido na medalha do que esse da classe que está em 6º lugar. Então, a gente faz essa análise o tempo todo para poder ver se não está deixando de investir no atleta correto ou se todos os atletas estão com o investimento necessário e adequado. Faixa etária de atletas das seleções brasileiras, nos esportes em que faz a diferença, atletismo e natação, e o aumento da base. Quanto maior o número de atletas praticando, mais fácil você encontrar os talentos e dividir isso lá na frente. Nas modalidades coletivas a gente também tem análise por competições finalísticas, a posição do país no ranking internacional, faixa etária dos atletas para poder ter renovação nas seleções e o aumento da base, maior número de praticantes. A gente também faz essa avaliação o tempo todo. E atletas, a gente vê a mesma coisa, que é medalhistas, posição no ranking internacional, e aí aquilo que eu falei, quantos atletas eu tenho no ranking internacional. O Brasil, por exemplo, domina todas as provas de velocidades de séculos. Então, se você olhar para o ranking hoje, masculino e feminino, nas provas de 100, 200 e 400, o Brasil é primeiro, segundo e terceiro do ranking. No feminino é primeiro, segundo, terceiro e quarto do ranking. Então, a gente já está dominando isso há anos. E isso tem uma característica, a gente é muito mais forte nos cegos e é muito mais fraco em cadeira de roda. Por quê? Porque no Brasil não se fabrica cadeira de roda de atletismo. Se eu for importar uma, custa 30, 40 mil reais. Ela é feita sob medida. O importante não é eu ter a cadeira para o alto rendimento, não é eu ter uma prótese para o alto rendimento. Para o alto rendimento, quando o atleta chega, eu compro. O Comitê Paralímpico Brasileiro investe. Um exemplo é o Alan Fonteles. A hora que o Alan Fonteles se destacou, era um potencial, para Londres nós investimos mais de 100 mil reais em prótese para o Alan. Foram 3 pares de prótese que ele precisava ter para treinar e para competir. Só que, para iniciar, vamos dar um exemplo na cadeira de roda. Um atleta com 14, 15 anos, eu vou importar uma cadeira de roda para ele que custa 20 mil reais, ela é feita sob medida. Vou medir a largura do quadril, a altura dele, se ele vai ficar sentado mais fincado, mais reto e por aí vai. Importei 20 mil reais, um atleta de 16 anos. Com um ano de prática, ele fala, não é bem isso que eu quero não, eu quero fazer basquete em cadeira de rodas. Aquela cadeira está perdida. Então, a gente precisa melhorar. No Brasil é o equipamento para iniciação, por isso que a gente não tem tantos cadeirantes. Na nossa delegação de Londres a gente tem um único atleta em cadeira de rodas. Agora no Sérgio, que a gente não tem o equipamento, a gente é uma potência. Nos Paralampíadas Cerebrais a gente é uma potência. Assim que o Brasil foi anunciado como sede dos Jogos, apareceram várias oportunidades. O Ministério da Ciência e Tecnologia queria desenvolver soluções para que a gente treinasse e competisse nos Jogos do Rio. Falei, olha,
O caminho está inverso. Não dá em tão pouco tempo. Eu não vou conseguir convencer uma atleta de altíssimo rendimento que em 6 anos você vai criar uma solução, vai fabricar, vai botar no mercado e ela vai ser a melhor para competir na principal competição do meu país. Falei, vamos fazer o contrário, aproveita a oportunidade do Brasil e cria cadeira de roda que custa R$1.000, que eu posso comprar 100 se o atleta não mudar de ideia e desistir, ainda assim eu não perdi tanto dinheiro. E a gente começou a seguir. Então a gente tem essa vantagem nos esportes que a gente não precisa de tanta tecnologia, em prótese, cadeira de roda, handbike, ciclismo também. Mas a gente está conseguindo fazer aí com que algumas empresas invistam nisso daí. Então a gente faz essa análise também nos atletas e os nossos programas. A gente começa a avaliar o programa para ir crescendo dentro dos programas e tirando talentos e fazendo com que os talentos cresçam. Então a gente, como eu falei, tem a Paralimpíada Escolar, é o maior evento para crianças com deficiência. É importante dizer que o Alan Fonteles foi descobrido na Paralimpíada Escolar há 6 anos atrás e conseguiu o feito de vencer os Pistorius, que era até então o maior atleta paralímpico de todos os tempos. Então é um importante evento para a gente fazer essa análise. E a gente tem o time São Paulo e o time Rio. O time São Paulo e o time Rio, na verdade, foi a gente viu a oportunidade do Brasil como sede dos Jogos de aumentar o investimento no esporte paralímpico brasileiro. Então, nós chegamos no governador de São Paulo, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, falei, governador, os Jogos é no Rio, é fato. Foi o Rio que ganhou o direito de sediar os Jogos. São Paulo não vai ter essa oportunidade. Mas São Paulo pode ser protagonista nos Jogos. O que você acha de criar um time de atletas top aqui em São Paulo? A gente pode pegar os melhores atletas e representar São Paulo. Ele gostou da ideia, investe R$5 milhões. Então a gente trouxe quase que todos os medalhistas que só representam o time São Paulo. A ideia primeiro era atletas de São Paulo ou atletas paulistas que estejam em outro estado representar o estado de São Paulo. Ele gostou tanto que ele falou, vamos investir, não tem problema. E aí, depois dos Jogos de Londres, no discurso, ele recebeu os atletas lá no Palácio, e aí para a imprensa ele falou, fosse o estado de São Paulo o país, nos Jogos de Londres nós seríamos 9º lugar. Ou seja, o Brasil foi 7º, só São Paulo seria 9º lugar. Então, 70%, 80% das medalhas do Brasil estavam lá. Todo mundo conhece o prefeito do Rio, não é uma pessoa que é um pouco vaidosa. Imediatamente o prefeito do Rio levantou a mão, eu quero um time carioca também, vamos criar aqui. E aí, criamos o time Rio. Pra gente é ótimo, são R$8 milhões a mais investidos no esporte paralímpico. Então a gente tem um time carioca, que é o time Rio, que também tem bons atletas, também conquistaram medalhas. Se juntar o time Rio e o time São Paulo, 95% das medalhas do Brasil estão aí. Mas o importante para a gente é que a gente conseguiu aumentar em R$8 milhões por ano o investimento no esporte paralímpico com esses 2 projetos. E isso tem se dado muito bem. O que a gente faz com esse projeto? O atleta tem todo o programa de seleção brasileira, mas ele tem um planejamento sob medida. O atleta, por exemplo, que precisa de posição no ranking, ele participa das competições regulares que a seleção o leva e com o recurso desse projeto ele participa do calendário inteiro. Onde ele precisa pontuar, ele vai mais vezes. Fernando Fernandes é desse time, então o Fernando Fernandes tem 4 barcos. Ele tem um para treinar, um para competir, ele tem condição melhor que todo mundo. O Alan Fonteles é desse time, então ele não tem problema mais de ter uma prótese, se preocupar em treinar de manhã e dar um tempo para a fibra segurar. Ele tem uma para treinar, ele tem uma para competir e por aí vai. E alguns atletas têm uma comissão técnica pronta para ele, então ele se preocupa com a nutrição dele, com a fisiologia dele, separado da seleção. Então ele tem a seleção e tem esse plus. Ele tem esse algo a mais. Isso tem feito com que os atletas cresçam dentro do ranking. Então a gente avalia esse programa também de tempos em tempos. Então a gente estabeleceu as metas, como eu falei lá, para 2009, só 2010, só que revisão depois dos Jogos de Londres. Passou os Jogos de Londres, a gente refez a nossa meta. Agora a gente está avaliando, a gente está reorganizando o planejamento estratégico. Nós não estamos mudando meta, mas nós estamos trabalhando mudanças em programas, mudanças em projetos que a gente viu que não funcionou tão bem e outros que funcionaram bem a gente está ampliando. E vamos fazer uma revisão desse planejamento estratégico, lógico, depois dos Jogos do Rio. E o que a gente faz? A gente avalia, atingiu os objetivos, quais os fatores de êxito para isso. Como aprimorar, como otimizar, é justamente o que a gente estava fazendo. Não atingiu? Quais foram os fatores que contribuíram para isso? Por quê? Como a gente pode mudar isso daí? Eu simplesmente vou extinguir esse projeto e vou criar um programa diferente. A gente avalia o que foi que deu certo e o que foi que deu errado, o que deu.
Com isso, a gente tem um embasamento para otimizar os nossos recursos, gastar de forma melhor. Como eu falei agora há pouco, eu não preciso ter 5 equipes de licitações fazendo compra, posso ter uma única só, paga pelo mesmo recurso e todo mundo trabalhar muito bem. A gente tem a vantagem de não ter guerra no nosso meio político, que a gente sabe que em algumas confederações existe uma guerra política, então cada um quer ter o seu domínio e isso atrapalha muito. Como a gente tem uma parceria muito forte com as confederações e a gente presta um bom serviço para as confederações, eles confiam muito no nosso trabalho e a gente consegue fazer isso muito bem. E aí é só para mostrar, só nessa gestão, presidente Andrew, o volume de recursos que a gente movimentou. Então a gente movimentou média de 337 milhões de reais desde 2009. Desses recursos aí, 160 milhões da Lei Agnello Piva, 92 milhões do nosso patrocinador, que é a Caixa Loterias. É a Caixa que nos patrocina, mas é por meio de um produto Loterias. Então nos nossos eventos não aparece Caixa só, aparece Caixa Loterias. Ministério dos Esportes e outros recursos de governos estaduais e municipais, como eu falei, time São Paulo, time Rio, e a gente tem também uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para a realização das Paralimpíadas Escolares. E esse é um gráfico que mostra o aumento no nosso investimento com o crescimento do Brasil. Se você olhar aí, desde o ano 2000, o quanto a gente conseguiu fazer esse investimento, esse recurso ampliar, e a gente foi dando resultado, ou ao contrário, né? O recurso só foi ampliando por conta do resultado. Uma vez que você tem resultado, você tem programa, você tem projeto e os investidores, o governo, todo mundo vai ampliando. Para você ter uma ideia, o nosso primeiro contrato com a Caixa, ele foi feito para os Jogos de Atenas, era R$1 milhão. Um ano só. Hoje nós temos um contrato de 120 milhões de reais já para o ciclo. Então a gente está garantido até 2016. A gente não precisa nem se preocupar em chegar agora a outubro, novembro, quando a gente vai assinar esse contrato, quando a lei, o orçamento vai ser liberado para a Caixa poder pagar esse recurso. Aí a gente começava a receber em março. Isso não acontece mais, a gente já tem um contrato de 4 anos, 120 milhões de reais, 30 milhões de anos e a gente consegue planejar. E existem algumas competições em janeiro, então a gente sempre tinha problema. A vela, por exemplo, existe uma competição famosa que ela acontece em Miami, sempre é uma competição tradicional, a gente nunca ia, porque a gente nunca tinha o dinheiro, porque o contrato fechava em fevereiro ou março. Isso não acontece mais. Quais são os nossos desafios? O esporte paralímpico tem um crescimento ano a ano. Ele é diferente dos Jogos Paralímpicos, diferente dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos você conseguiu o teu índice, você vai, o atletismo e natação. Paralímpico não, tem um número máximo de atletas que pode participar. Logo no atletismo eu tenho 40 vagas e tenho 70 atletas para ir, preciso criar um critério. Então esse número vem crescendo cada dia mais, 164 países com 4.250 atletas em Londres. Para o Rio vai crescer, porque tem 2 novas modalidades, que é a canoagem e o triatlo. Então a gente precisa também se garantir em crescer junto com os jogos. E aí a gente também tem um outro dado que a gente começa a avaliar, a quantidade de países participantes e a quantidade de países que conquistam medalha nos jogos. Então são 75 dos 164 países que conquistam medalha. E desses 75, 57 conquistam medalhas de ouro. Como o nosso interesse maior é medalha de ouro, eu preciso olhar para dentro desses 57 países. E essa é a análise que a gente faz. Onde esses países são mais fortes, onde eles ganham mais e onde eu posso dividir essa medalha com eles. Então aí a gente tem um quadro crescimento dos jogos. O Brasil, antes a gente colocava ali 15 e colocava o Brasil para fora, agora felizmente a gente já consegue entrar dentro do quadro. E o grande maior desafio que a gente trabalha é justamente esse. A gente quer, uma vez que a gente chegou entre os 10, como é que a gente faz para se manter? Então a gente está olhando para esses países, né? O que a China faz para se manter ali? Então, desde Atlanta, a China está... O que a Rússia faz? A Rússia também tem um crescimento gigantesco, segundo lugar, está surpreendendo todo mundo. Grã-Bretanha é a mais uniforme. A Ucrânia, depois que se dividiu, também ficou muito forte, estava junto com a Rússia. Austrália também, a Austrália é a nossa meta, a Austrália é o 5º lugar dos jogos, a gente pretende tirar o lugar da Austrália, então a gente está olhando para a Austrália. E os Estados Unidos. Então a gente está olhando muito para esses países para a gente conseguir ter esse mesmo levantamento. E aí, aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, o número de medalhas de ouro, o número de medalhas de disputa e o número de medalhas de ouro, 51% das medalhas de ouro estão divididas entre os 6 primeiros países. Então, mais do que ganhar medalha de ouro, eu tenho que ganhar as medalhas de ouro que esses países ganham. Então, é esse o trabalho que a gente está fazendo.
É onde eu posso tirar a medalha desse país porque eu quero o lugar deles. Eu quero chegar onde está a Austrália. Então, para isso, eu preciso ganhar as medalhas de ouro da Austrália. Então, a gente está olhando muito dentro desse prisma. Mas o importante é dizer que a gente está no caminho certo. Nos 2 primeiros anos do ciclo, o Brasil se mostra no caminho correto. A gente estaria em 5º lugar. Nós conquistamos em 2013, 2014, 96 medalhas em campeonatos mundiais de modalidades que fazem parte do programa do Rio. Você vai dizer, então você está bem, 96, você ganhou 47, você vai dobrar. Não, isso não me garante que eu vou ganhar. Um bom exemplo disso é a China. A China foi para o Campeonato Mundial de Natação com 7 atletas. Ela vai para a Paralimpíada com 30, com 40 e ganha muitas medalhas. Mas mostra que sim, que a gente está conquistando, está indo bem dentro do nosso quadro. Essas são as 22 modalidades que vão ter nos Jogos. E o que mostra para a gente que a gente está no caminho de atingir o 5º lugar é justamente a geração pós-Londres. Então, depois de Londres, atletas que a gente começou a investir numa seleção de jovens, pensando no Rio, já surgiu. Verônica Hipólito, é uma atleta de 18 anos, conquistou medalha de ouro nos 200 metros do Campeonato Mundial, bateu o recorde mundial. Quando ela conquistou essa medalha, ela estava com 16 anos, o campeonato foi há 2 anos atrás. A Lorena Spoladori também, com 18 anos, conquistou medalha de ouro. E aí uma diferença. Você vai ver, Márcia Menezes, 47 anos, é uma geração pós-Londres. Ela não é uma atleta jovem, mas ela é uma atleta nova. Como eu disse, ela ficou deficiente na idade adulta. Ela foi para a cadeira de rodas, já estava com mais de 30 anos. Começou a praticar o halterofilismo, conquistou a primeira medalha da história do halterofilismo. Aquilo que eu falei lá atrás, não adiantava eu pensar em halterofilismo para o Rio, para Londres. Essas medalhas já estavam todas marcadas. Criamos os centros de referência de treinamento. A Márcia surgiu em um centro de referência desse, se destacou, conquistou a primeira medalha da história do Brasil em campeonatos mundiais, uma medalha de bronze, no ano passado em Dubai. O Alex, 24 anos também, medalha de prata no campeonato mundial. E Elton, medalha de prata no campeonato mundial, são todos atletas da geração pós-Londres. Thaleson, esse vai ser um dos grandes nomes da natação, deve ser a segunda força da natação, conquistou medalha no campeonato mundial, mas hoje já é primeiro do ranking em quatro modalidades, entre outros atletas. E aí a gente tem um programa de acompanhamento com a Infoestrada, que é o Pódio Paralímpicos, e aí a gente consegue avaliar todos os campeonatos mundiais de todos os países. Isso mostra que o Brasil está no caminho certo. Hoje o Brasil está dividindo ali está em 7º lugar, mas está dividindo com o número de medalhas com os Estados Unidos e muito perto da Austrália. Então está todo mundo embolado ali com 25 medalhas de ouro, levando em consideração os campeonatos mundiais até o dia que a gente tirou isso do software. Mais importante, todos os países também estão pensando, não adianta eu falar tudo isso que eu falei aqui, maravilha. Aí é aquela história, né? Mas vocês combinaram isso com os russos? Não combinamos, a gente está tentando surpreender. E eles estão tentando nos surpreender. Então está todo mundo vindo aqui para o Brasil, toda a competição que a gente faz, tem um país que quer participar. Grã-Bretanha estava aqui num circuito que a gente fez em Fortaleza, com 9 atletas da natação. A Suécia quer vir para cá com 10 atletas do atletismo. O Canadá, está todo mundo vindo aqui. Mas o que a gente está trabalhando é justamente esses projetos e essas inovações. Então a gente tem como maior esperança o nosso centro de treinamento. Esse é o nosso maior legado, o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Ele está sendo construído aqui em São Paulo. A gente ainda deve ter um período de preparação nesse centro de treinamento. Ele não vai fazer a diferença em revelar atleta, mas ele vai fazer a diferença no detalhe, porque ele fica pronto em meados de 2015. A gente vai ter pelo menos 9 meses de treinamento. Um centro de treinamento para 16 modalidades, 15 modalidades, todos no mesmo lugar. Essa é a última foto de agosto, mas ele está muito mais adiantado. Ele está sendo construído dentro do Parque Fontes do Ipiranga, a antiga Fundação Casa, e a gente vai atender aí as nossas principais modalidades. Piscina de melhor qualidade, pista de melhor qualidade, vai fazer uma diferença muito grande. Vai ter um hotel para 280 pessoas para hospedarem aí, e aí a gente acredita que isso vai ficar muito de altíssimo nível, muito próximo do que a gente vai ter na competição do Rio. Aqui tem um videozinho da estrutura do centro de treinamento, só para vocês acompanharem o que vai ter exatamente no centro de treinamento. O Centro de Treinamento Paralímpico, ele deve concentrar aqui
14 modalidades paralímpicas. Ele deve ser, assim que estiver pronto, o quarto do mundo onde a gente tenha mais do que 11 modalidades concentradas no mesmo local. E a ideia é que a gente crie condições para que possa ter o treinamento integrado de todos os atletas paralímpicos para o treinamento para as Olimpíadas de 2016. Além disso, a ideia é que aqui também tenha um local para fazer toda a análise da medicina esportiva, todo o acompanhamento, toda a evolução esportiva dos atletas. O centro vai ser dividido basicamente em duas grandes áreas. Nós teremos uma área que tem o centro de treinamento propriamente dito, com todas essas modalidades esportivas, e tem uma área de residencial que pode abrigar 280 atletas na sua fase total. Dentro do projeto aqui do centro também está sendo previsto uma área para recuperação de uma área de parque, porque nós estamos inseridos dentro da área do Parque do Estado. Então a ideia também é que a gente possa criar a recuperação de uma área onde tem uma das nascentes do Riacho do Ipiranga, que está ligado com toda a parte da independência do Brasil. A área total construída é algo em torno de 60 mil metros quadrados, mas a área de detenção é algo em torno de 90 mil metros quadrados, incluindo toda essa parte de praça, de parque, também aberto ao público. Bom, esse é um vídeo bem antigo, ele está muito mais adiantado que isso. E ali no vídeo apareceu 14 modalidades, eu falei 15, porque na verdade o triatlon a gente vai fazer com transição. Como a gente não tem ali como ele correr em volta, ele vai correr no rolo e vai fazer a transição para piscina ou para pista de atletismo. Então não vai ser um treinamento completo, mas vai ter a possibilidade de fazer esse treinamento também. A obra é de 264 milhões de reais, com mais 24 milhões de equipamento. Essa obra é financiada pelo governo federal e governo do estado de São Paulo, uma parceria. Hoje já tem 1.800 operários trabalhando e a previsão de entrega ali é para meados de 2015. Então a gente acredita que em agosto, setembro ele já está conseguindo fazer treinamentos nesse espaço. E aí a gente também tem aquela fator casa, né? Existe um estudo que o fator casa pode melhorar em até 25% o número de medalhas conquistadas por um país em jogos. É um estudo feito em jogos anteriores, então o fator casa pode fazer a diferença para que o Brasil chegue aí entre os primeiros nos jogos. Aqui é um vídeo do Brasil em Londres, eu acho que eu vou passar porque a gente já andou bastante e é muito parecido com outro vídeo que vocês tiveram. E a gente gostaria de dizer que a gente está exatamente onde a gente planejou, dentro do ciclo. O que a gente planejou era fazer com que a gente aumentasse o número de atletas em possibilidades de medalha, e os resultados de campeonatos mundiais têm mostrado isso. Então, se a gente olhar aí, 78 medalhas em campeonatos mundiais em 2013, mais 18 agora em 2014, a gente está num caminho bem perto do que a gente planejou. A gente não pode garantir que vai atingir o 5º lugar, mas o andamento do ciclo e do resultado das nossas participações mostra que sim, que a gente está seguindo bem para esse caminho aí. Bom, gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham conseguido atender um pouco do que vocês queriam ouvir aí. Que o Supremo está com algumas questões lá para a criação de cotas para pessoas com deficiência na Polícia Federal, e a ministra cabe denúncia de uma vacilação terrível. Então, vocês podiam tentar engrossar essa luta aí das pessoas com deficiência aí, porque vale a pena aí. Bom, está aberto as perguntas. Parabéns, né? O Luiz Nassif já falou pelo brilhante trabalho. Duas perguntas. A detecção de talentos, né? Ela, pelo que a gente viu muito rápido, está centralizada Rio e São Paulo. E nós somos de Minas ou se fosse qualquer estado. E a segunda pergunta que está dentro da primeira é qual é o trabalho direto da Confederação, no caso de vocês, com relação às secretarias de estados, às confederações, federações, digo federação, prefeituras e APAES, porque essa é um sentimento nosso lá da outra ponta, com relação até aonde a gente pode ir. Hoje cedo eu já expressei mais ou menos isso, a mesma coisa, mas a gente precisa aprender
não as duras penas, esse caminho, mas a volta, né? Lá de cima para baixo, não só daqui de baixo para cima. Deixa eu dar um pitaco, já que você mencionou as rapazes aí, quem quer saber essa... Talvez um dos programas mais bem sucedidos do governo federal, que nem a presidente sabia, porque ela boicotou também quando apoiou as rapazes, é o programa de inclusão de crianças com deficiência na rede escolar, que o Ministério da Educação fez. Um programa fantástico, 800 mil crianças com deficiência na rede escolar. E eles têm uma área também de desenvolvimento de equipamentos. Eu não sei se vocês já estão fazendo essas parcerias. Então, tem que ser também das crianças. Na verdade é o seguinte, os projetos que eu coloquei são de altíssimo rendimento, como o Rio e São Paulo, não é detectação de talentos. Na verdade, a detecção de talentos está espalhada assim. Quando eu mostrei ali os atletas, o Thalisson, ele veio de Joinville, um projeto do Clube Escolar Paralímpico de Joinville. O Yeltsin, de Porto Alegre. O Alex veio de Santa Catarina, Florianópolis. Então a gente tem espalhado esse projeto do Clube Escolar Paralímpico, a gente divide por estados, e os clubes que apresentam. E a gente tenta aproximar dos estados da prefeitura, só que existe um equívoco muito grande no esporte, a diferença do esporte paralímpico e do esporte olímpico. Todo mundo tem um campeonato regional, jogos abertos do estado, campeonato municipal, em todos os estados. O Paralímpico eles não têm. O Paralímpico eles acham que o Comitê Paralímpico tem que ir lá fazer. E o que a gente tenta mostrar para eles é o seguinte: olha, investir no esporte é obrigação do poder público. A gente está aqui para dar expertise. Por que a gente está próximo? Com a Academia Paralímpica Brasileira, a gente se aproxima dos municípios e dos estados para fazer com que eles tenham conhecimento do esporte paralímpico. E aí a gente tem um programa de capacitar professores de educação física das redes estaduais. O que acontecia até pouco tempo atrás? Chegava uma criança com deficiência na escola, o professor de educação física falava para ela: você não precisa fazer aula, você pode sentar ali, assiste a aula, você já passou de ano, você não vai ter nenhum prejuízo. Por que ele fazia isso? Porque ele não sabia o que fazer com aquela criança. Ele não sabia que atividade ele podia dar para aquela criança. E aí a gente está tentando fazer isso. Professor, mesmo que você tenha um único deficiente aqui, você consegue integrá-lo aqui. E uma vez que você iniciou ele a prática esportiva, ele já vai ter a iniciação. Depois a gente vai fazer essa busca aí dentro. Só que a gente chega nas prefeituras, vou dar um exemplo para você. Eu fui em um estado apresentar, um estado que queria receber o time, queria criar um time no estado deles, não vou dizer qual estado aqui, porque vocês vão saber quem é o secretário, vai dar problema. Aí apresentei, falei: olha, o teu estado tem atletas campeões paralímpicos, tem atletas consagrados, São Paulo é um case, Rio é um case, você pode investir, então você pode ter aqui os seus principais atletas de volta ao seu estado, pode trazer visibilidade ao seu estado, então funciona assim, 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 assim. Você vai investir nisso, vai ter equipe multidisciplinar, vai comprar mais equipamento, esse equipamento serve para os outros atletas. Falou: nossa, que projeto maravilhoso, quanto é que vocês vão dar para a gente fazer isso aqui? Eu falei: secretário, é o contrário, nós vamos trazer expertise, você põe o dinheiro e nós vamos capacitar o seu estado, vai ficar tudo aqui, você não vai perder mais os seus atletas. Ah não, então eu não tenho interesse, eu não tenho dinheiro para fazer. E outra coisa, esse mesmo secretário de esportes falou: semana que vem vai ter a Paralimpíada Escolar, eu arrumei 25 passagens aí, e trouxe aqui o pessoal, eles começaram a brigar, porque tinha 40 atletas e só tinha 25 passagens. Deixei eles brigando aí, coisa feia, quase se mataram aqui. Aí eu falei: secretário, o senhor sabe de quem é a culpa dessa briga? Ele falou: não, eu falei: a sua, do teu governador, do teu antecessor, de todo mundo que trabalhou na Secretaria de Esportes até hoje. Por quê? Eu falei: como é que você fez para eles ir para a Olimpíada Estadual que o COB promove? Eu fiz a seletiva, o chefe da missão era meu funcionário. Ele faz a mesma coisa na Paralimpíada. Por que você acha que o Comitê Paralímpico tem que fazer? Então o nosso caminho é esse: tentar fazer com que o governo do estado e o governo municipais assumam a parte deles, eles têm que investir. Ah, mas eu não sei o que investir. Tá bom, nós estamos prontos. Nós temos uma Academia Paralímpica Brasileira que pode capacitar os seus professores, que pode capacitar os seus técnicos, que pode capacitar os seus árbitros gratuitamente. A gente não cobra nada. Mas o investimento tem que ser da prefeitura e do governo. Felizmente a gente já tem melhorado bastante. Inclusive em Minas, a gente acabou de fazer agora um curso de classificação funcional para o GIME. Em Minas é um bom exemplo, Minas, o Paraná e Santa Catarina, que eles fazem o GIME Paralímpico. E esse é o caminho que o comitê faz. E desculpe só responder a pergunta do Luiz Nassif. O Comitê Paralímpico Brasileiro, junto com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, trabalha essa capacitação. A gente trabalha junto com as escolas especiais, a PAI, a Sociedade Pestalozzi, e a gente também faz a capacitação dos profissionais que trabalham lá para atender esportivamente. Os equipamentos esportivos ainda não têm saído material de lá, estão trabalhando em outros equipamentos, mas a gente trabalha, sim, sobretudo na Pestalozzi e nas APAES. Só para fechar, o Edilson, até porque a Rosana Bastos, lá em Belo Horizonte, é uma das
né, uma das pessoas que mais luta por isso. Eu acompanho há 16 anos que eu estou lá próximo da Secretaria de Estado, mesmo estando em municípios, mas então ainda bem que não é Minas que foi a conversa com esse secretário. E é só para fechar. Desculpe, Minas tem o programa Minas Olímpico e Minas Paralímpico. Então eles investem em Paralímpico. Tem uma bolsa para atletas paralímpicos. Minas é um bom exemplo. Eu comentei hoje cedo. A primeira universidade com que a gente teve parceria foi a Universidade Federal de Uberlândia. Eu comentei hoje cedo a respeito de Minas ter um programa estruturador, que é o Minas Olímpica. Isso nos 12 anos nos deu avanços lá. Só para fechar, a questão já que eu falei sobre o papel, né, da confederação, existe não só para esses atletas, mas existe o direcionamento de verba para o fomento, para essa ponta nossa. Sim, mas existe não só os atletas medalhistas. Sim, mas existe pelas confederações que são vinculadas ao esporte paralímpico, né? Mas com vocês. Não, a gente repassa para as confederações e ela investe. Isso. Então, mas aí é o papel da confederação. A gente só tem a função de repassar. Ela manda um projeto, a gente aprova e repassa o recurso. Quem tem que investir? Eu não posso investir numa federação sem antes passar pela confederação. Correto. Isso aí é a legislação. Correto. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Esse é o esporte que eu quero ver, que eu acredito, né? Eu sou cria lá da Unicamp, me formei na Unicamp lá no final da década de 90, então José Júlio Gavião, Gorla, agora o João Paulo Morim, Ciro Winkler, esse pessoal foram todos meus colegas, né? Então é um lugar onde a gente aprendeu a entender o esporte paralímpico e a gostar e apreciar, né? E hoje eu vejo assim o esporte paralímpico a anos-luz do nível de maturidade em relação ao esporte olímpico. Eu acho que vocês, claro que no esporte olímpico existem algumas ilhas de excelência, mas vocês conseguiram articular esforços, né, numa mesma direção, e esse é o esporte que eu acredito e que eu sonho, né, um dia poder ver ampliado e crescendo, e eu não tenho dúvida de que vocês vão caminhar muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como que está estruturado o departamento técnico, que é a central de inteligência, né? Porque alguns anos atrás eu venho falando aí nos cursos que eu venho dando de inteligência, né? Inteligência estratégica, desenvolvimento de central de inteligência no esporte, e as pessoas falam, você está viajando e tal, né? Quer dizer, e na verdade a gente está vendo tudo isso concretizado. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais de como está estruturado o departamento técnico. Obrigado aí pelas palavras, pelos elogios. E é bom só registrar aqui, a UFO, a Universidade Federal de Uberlândia e a Unicamp, foram as duas primeiras universidades parceiras do CTB. Hoje eu tenho 15 funcionários no departamento técnico na sede, dos 15, 8 saíram da Unicamp. E nas minhas seleções, os fisiologistas, fisioterapeutas, médicos, eu devo ter pelo menos mais 10 ou 15 da Unicamp. Então a Unicamp foi a nossa primeira grande parceira e junto com a UFO é o que fornece o maior número de profissionais. Nosso departamento técnico, a gente estruturou, dividiu ele, pensando no modelo que a gente precisava de crescimento. A primeira coisa foi inteligência, pesquisar o mundo. Quem está na frente, por que está na frente, o que eles fazem. Então a gente tem uma equipe que é só de pesquisa, de inteligência, levantar dados, quem está crescendo mais, por que ele cresceu mais, o que ele tem de diferente lá, vamos visitar, vamos tentar fazer uma parceria. Então a gente tem um departamento de inteligência que faz o monitoramento internacional. A gente criou uma área de missões, porque as grandes missões a gente toma um tempo muito grande, ela começa 4 anos antes, então eu tenho uma equipe que pensa só na missão. Pensa na missão de Londres, na missão do Rio, já está trabalhando na missão de Tóquio, Toronto, trabalho em Guadalajara. E aí eu tenho, como eu falei aqui dentro do CPB, confederações. Eu separo o atletismo do Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu trato lá dentro o atletismo como a Confederação Brasileira de Atletismo Paralímpico, que está lá dentro. E eu tenho a mesma coisa para natação, e aí as modalidades um pouco menor, eu tenho uma única só que atende as 3, que é esgrima, tiro esportivo e halterofilismo.
Então eu tenho cada equipe que faz o planejamento individual e depois a gente trabalha estratégia. E eu tenho um especialista como você em evolve e tal, que é o Walter Russo, que o Walter Russo ele é nosso coordenador de projetos, então todos os nossos projetos, o Walter Russo é que faz esse alinhamento e coloca como é que a gente vai gerenciar esse projeto, qual é o momento de avaliar, qual é o momento de reavaliar. O Walter Russo foi nosso coordenador de judô, agora ele está só na área de estratégia, também presta serviço para o Rio 2016. E aí então a gente tem uma área de alto rendimento, que a gente cuida só do alto rendimento, são esses projetos especiais, time São Paulo, time Rio, uma coordenação de seleções, que a gente trabalha todas as seleções brasileiras, uma área de inteligência que traz essas informações para essas coordenações, aonde está, o que está fazendo e o que está fazendo. Então a gente dividiu missões, confederações, gerenciamento de projetos e a inteligência. A gente dividiu dessa forma. E aí tem toda uma parte administrativa por trás que garante isso. Deixa eu entender uma coisa. De acordo com o problema do atleta, quais são as subdivisões que você tem? Você falou, você tem pessoa de baixa estatura, você tem a pessoa... Classificação funcional. O esporte paralímpico, sem a classificação funcional é impossível se desenvolver. A classificação funcional ela é feita para poder dar equilíbrio entre as deficiências. Então ele não avalia, tanto que a classificação é funcional e não médica, ele não avalia a deficiência ou a patologia que ele tem, ele avalia a funcionalidade, o resquício que ele tem de músculo, de musculatura que ele pode trabalhar. Porque existe muito atleta, por exemplo, que está na cadeira de roda, que o músculo está lá preservado. Se ele trabalhar, se ele reativar, ele vai virar um Fernando Fernandes. Gigante, monstro, forte, vai ganhar. Se ele não trabalhar, ele vai ficar na cadeira, todo apertadinho lá, quanto menos ele movimentar mais atrofiado, ele vai ficar. Então, o que o classificador funcional avalia olha, você tem músculo aqui, você tem que trabalhar, então você está nessa classe. Aí divide-se. Cada esporte tem a sua classificação. Vamos dar um exemplo da natação. Vai de S1 a S10 para as deficiências físicas, de S11 a S13 para as deficiências visuais e S14 os intelectuais. Quanto mais baixo, maior o grau de deficiência. Quanto mais alto, menor o grau de deficiência. Boa tarde, meu nome é Pedro, sou do Jornal GGN. Primeiro, parabéns pela fala, parabéns pelo todo o trabalho que você apresentou, hein? Eu vou fazer uma única pergunta breve. Para essa eu vou contar antes, quando eu tinha 12 anos, que eu fui uma experiência minha nas casas André Luiz. Fui uma única vez lá e o que ficou para mim foi a palavra desconforto. Eu me senti desconfortável com a imagem, me senti desconfortável naquela situação, eu como criança, ok? Então, assumindo que a sociedade tem preconceitos sobre as pessoas deficientes, pessoas especiais. Eu julgo um motivo pela minha experiência de desconforto, a gente fica desconfortável, eu fiquei desconfortável porque não tinha nenhuma proximidade, não tinha contato, ficava em dúvida de como lidar, ok? Aí a gente vem com as ideias preconcebidas, os hábitos, faz parte de qualquer ignorância e desconforto. Tal ação de vocês, como Comitê Paralímpico, como promotor do esporte, do bem-estar para esse público, pode ser uma porta para ações que trabalhem com essa situação? Não tenha dúvida, o esporte é o melhor caminho para quebrar barreiras. Se você der uma olhada aqui no vídeo, o primeiro vídeo que eu coloquei, tem um depoimento do Sebastian Coe, que era o presidente do organizador, que ele dizia que na Grã-Bretanha nunca mais vão olhar a deficiência como antes. E nunca mais vai olhar o Sebastian Coe, que é o corredor medalhista olímpico. Na Grã-Bretanha nunca mais iriam se olhar a deficiência como antes, nunca mais iriam olhar o esporte como antes. Continuando a fala, ele diz, vocês dissiparam essa nuvem da nossa cabeça. E teve uma pesquisa, depois seria até interessante se vocês pudessem entrar nessa pesquisa, uma pesquisa feita pelo Channel 4, que foi responsável pela transmissão dos Jogos em Londres, que a mudança de percepção do povo britânico para com a deficiência, ela alterou em 85%. Então o esporte sim, a visibilidade sim faz com que quebre-se barreiras. E um bom exemplo que eu posso dizer é o seguinte, todo ano pós-Paralimpíada e Parapan, as nossas competições têm um aumento de mais de 30% de atletas, porque eles estão escondidos. As famílias escondem os deficientes. Não mais, isso já mudou. Quando você tinha 12 anos era muito pior. Para a gente achar um atleta com deficiência, a gente tinha que ir lá dentro da casa e convencer o pai de que aquela pessoa tinha que sair, que era possível praticar esportes. Então o esporte mudou. A hora que eu cheguei, eu sentei aqui, eu comecei a olhar para esse painel que está aqui,
A gente cansou, e até antes de Londres, da palestra, apresentação, que não aparecia nada. Não tinha uma cadeira de roda como tem aqui no cartaz. A gente era convidado, fazia o papelzinho, mas ninguém se colocava. Hoje não. Hoje todo mundo quer uma foto com o Daniel Dias. Então, o que acontece? É como o esporte olímpico. Precisava se criar ídolos. Então todo mundo sabe quem é Daniel Dias, todo mundo sabe quem é Alan Fonteles. Hoje o Daniel Dias vai dar uma palestra motivacional, cobra um bom dinheiro para isso. Então, a criação de ídolos e a visibilidade com que a TV tem dado, isso tem melhorado, tem tirado as pessoas de casa. E aí, quanto mais você convive com isso, menos você tem impacto. Certamente você viu pela primeira vez ou conviveu pela primeira vez. Hoje não, hoje a escola é inclusiva. Então, ou na mesma escola que tem os não deficientes, estão deficientes. Até pouco tempo atrás era escola especial. Então, tem deficiente físico, vai para a escola especial. Os outros vai para a escola. Hoje não existe mais isso. Então, o esporte é, sim, o principal agente para quebrar essa barreira. E um bom exemplo foi a fala do Sebigol, a transformação que teve, a mudança de percepção que teve na Grã-Bretanha com os Jogos Paralímpicos. E nos Jogos, só dois exemplos que eu vou dar aqui, a gente está falando de marketing, de resultado. Na Grã-Bretanha, depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Comitê Olímpico Britânico ficou com um único patrocinador dos Jogos, se manteve patrocinando o Comitê Olímpico Britânico. O Comitê Paralímpico ficou com 6 patrocinadores. Acabou os Jogos Paralímpicos, 6 patrocinadores continuaram patrocinando os Jogos Paralímpicos. Por conta disso tudo que eu estou dizendo para você, a mudança de percepção que causa na sociedade. O problema é que a gente sempre fala isso nas nossas palestras, né? Coca-Cola não entende que deficiente também toma Coca-Cola. A Visa não entende que deficiente também tem cartão de crédito. A TAM não entende que deficiente também faz turismo. E isso a gente vai mudando aos poucos. E quando você cria heróis como Clodoaldo Silva, Daniel Dias, Alan Fonteles, essas pessoas, Fernando Fernandes, que é muito ativo nisso, essas pessoas vão quebrando essas barreiras. E a gente tenta fazer a todo momento, aproveitar a imagem do atleta para quebrar esse tipo de barreira e fazer com que a sociedade mude. Mas o maior problema ainda estão em algumas famílias que têm deficiente, que deixam o deficiente em casa e que escondem o deficiente, infelizmente. A questão do público presente nos eventos também está uma maravilha. Agora, vocês conseguiram implantar essa beleza de planejamento também, porque são estruturas novas também, sem A gente costuma dizer que a gente aprendeu com os erros e entrou sem vícios, né? Então, o Comitê Paralímpico, como eu falei, ele foi fundado em 95, o COP fez 100 anos agora há pouco tempo. Então, a gente aprendeu bastante com a experiência do esporte olímpico, as experiências, sobretudo as negativas. Bom, vamos para uma última questão. Só que há 2 semanas atrás o presidente André Partes esteve lá no segundo encontro internacional de gestão de esportes lá na Minhoca, e ele fez uma apresentação, acho que parecidíssima com essa. A única coisa que eu queria colocar, já que como você é do departamento técnico, mas nós estamos falando aqui de esporte em geral, uma coisa que ele colocou que eu também queria parabenizar para a revista, e tem a ver com o que o Nassib acabou de falar agora. Sem dúvida nenhuma, vocês fazem a melhor prestação de contas, a maior transparência do esporte brasileiro, e isso está anos-luz na frente de todo mundo. Quem quer saber, pesquisar qualquer coisa, eu estudo lá junto com o Rui, que trabalha contigo lá. O que vocês fazem, se o esporte fizesse isso, o olímpico, a gente não teria os problemas de corrupção no esporte que a gente tem. A transparência que vocês têm, que a governança que vocês fizeram no esporte é uma coisa fundamental, e a prestação de contas de vocês, e como vocês tratam o dinheiro público, é mais um motivo de parabéns. Tá? Muito obrigado. Só para esclarecer que a gente tem 5 órgãos de controle: a Auditoria Interna, o nosso Conselho Fiscal, o TCU, o CGU e o Ministério do Esporte. Muito bom. Então, vamos encerrando então por aqui essa belíssima exposição, e estou por encerrado aí, então agradecendo a participação de todos. A apresentação daí, se alguém quiser, a apresentação dos vídeos, fiquem à vontade. A gente vai disponibilizar no portal lá, junto com o vídeo, não só os vídeos que você colocou, mas também a apresentação, a gravação de todo o seminário aí, tá? Isso.
Palmas.